Muito bem. Agora, vejam só. Para que o homem possa adaptar a natureza, para que o homem possa fazer essa reforma, essa transformação, quando ele se depara com algo na natureza que não lhe agrada, ele precisa parar, colocar a cabeça para pensar um pouco e mentalmente imaginar, planejar, elaborar aquilo que ele gostaria que acontecesse, a reforma que ele gostaria de operar na natureza. Por exemplo, se ele costuma, diante de uma bonita paisagem, na beira de uma lagoa, de um rio, de uma praia ou de uma paisagem qualquer, numa montanha, sentar num toco de madeira, num toco de árvore caído, né, para observar, e quando ele volta para sua caverna, para sua casa, ele pensa: eu gostaria de ter um toco daquele aqui na minha casa, mas é muito pesado para eu ficar levando para lá e para cá. Então, o que eu poderia fazer? Ele pensou, elaborou, criou, e um belo dia ele inventou um banco, bem mais leve, feito também de madeira. Então veja bem, o toco de madeira era algo da natureza, mas o banco foi fruto da ação do homem sobre a natureza, transformando o toco de madeira, que pode ter caído um dia no chão por conta de um raio que caiu na árvore e a derrubou, ou por qualquer outro motivo, mas o banco de madeira foi fruto da transformação que o homem conseguiu operar sobre aquele toco de madeira. Serrou, cortou, transformou num banco. Muito bem. Quando o homem, então, o ser humano, eu estou usando homem, poderia estar usando mulher, mas estou falando de homem enquanto espécie, ok? Sem sexismo aqui. Quando o ser humano, então, se depara com algo na natureza que ele precisa transformar e ele começa a imaginar o que ele quer fazer, na sua imaginação ele já elabora o que ele gostaria de fazer. Pode dar certo, pode não dar certo, mas antes de ele ter a transformação pronta, ele já tem a transformação que ele pretende realizar na sua cabeça. Imediatamente, então, ele se põe em atividade para transformar a natureza e chegar no objetivo que ele buscava. Essa atividade que ele se coloca a executar é uma atividade adequada, orientada a uma finalidade, a um fim, que é essa transformação que ele desejava. Né? Muito bem, olhem e escutem com atenção. Marx tem uma definição para trabalho que é a seguinte, abre aspas, trabalho é atividade orientada a um fim, fecha aspas. Vou repetir, abre aspas, trabalho é atividade orientada a um fim, fecha aspas. Ou seja, quando o homem olha para a natureza, começa a imaginar uma transformação que ele gostaria de fazer e em seguida se coloca em atividade para transformar a natureza, o que o homem se coloca a realizar é trabalho. Portanto, é por meio do trabalho que o homem transforma a natureza. Essa transformação da natureza é que faz com que o homem se humanize, ou seja, se transforma em sujeito histórico que, ao invés de se submeter àquilo que a natureza lhe impõe, ele submete a natureza às suas imposições. Essa, inclusive, é a noção de historicidade, ou seja, o que faz do homem um ser histórico é o fato de que ele transforma a natureza ao invés de ser transformado por ela. Veja, o homem é um ser natural também, mas o que é natural para o homem é esta capacidade, esta faculdade que lhe cabe de poder transformar a natureza. E como é que o homem transforma a natureza? Por meio da sua atividade previamente planejada, imaginada, que se chama trabalho. O homem necessita realizar trabalho para poder transformar a natureza. Veja, nós não estamos aqui falando do trabalho enquanto emprego, do mercado que se realiza no mercado de trabalho, do mercado que se realiza na profissão. É claro que também na profissão, no mercado de trabalho, se você tiver sorte, pode ser que você realize o trabalho enquanto transformação da natureza, participando de todo esse processo, né? Você imaginando, elaborando, executando trabalho. Mas são bem poucas as profissões que te dão essa oportunidade de fazer isso hoje em dia.
não é? Então, para Marx, trabalho é atividade determinada, apontada, orientada a uma finalidade. Essa é a definição de trabalho. E o trabalho é o que transforma o homem em ser humano. Agora, mais uma definição importante, mais uma noção. O homem, na medida em que transforma a natureza, se humaniza mais e mais. As novas gerações que vão chegando não precisam transformar a natureza do zero. Elas chegam no nosso mundo que já está aí todo transformado. Se você olhar ao redor, se você olhar aqui, temos televisão, livros, prateleira, armário. Todas essas coisas que estão aqui não existiam antes. Foi por ação do homem transformando a madeira que estava na natureza em armário, em prateleiras, em livros, assim por diante. Foi a ação do homem que fez essas coisas todas existirem. Como? Ação do homem sobre a natureza, transformando a natureza por meio do trabalho. Ora, as novas gerações não precisam partir do zero. Elas se apropriam de tudo que o homem já criou, transformando a natureza, e continuam fazendo novas transformações. Qual é a atividade que o ser humano exerce que capacita as novas gerações a se apropriarem, se atualizarem de toda essa cultura, essa coisa que o homem já criou, e tocarem em diante, fazendo coisas novas, transformando ainda mais a natureza e se humanizando cada vez mais? Esse vai ser o assunto da nossa próxima unidade. Valeu, pessoal, espero que vocês curtam bastante o Marx. Esqueçam a coisa da política por enquanto, a gente vai falar disso sim, porque não dá para fazer educação sem política. Essa história de escola sem partido é babaquice, tá? A gente não vai falar de política partidária, mas não existe educação sem política, porque política é a capacidade que nós temos de, na cidade, na polis, né, que é a raiz da palavra política é polis, nos depararmos com o outro que tem ideias parecidas, outro que tem ideias diferentes, e aprendermos a conviver com eles. E a educação justamente nos ajuda a pensarmos como vivermos politicamente bem com outras pessoas. Então a nossa educação é com política. Um abraço para todos e a gente conversa quando abrirmos a próxima unidade. Participem do fórum, eu estou esperando vocês lá, ok? Grande abraço. Obrigado pela paciência de vocês. Valeu.